Glória a Deus. Aleluia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E olha como é bom nós estarmos ligados com Deus. Ontem, para nós aqui hoje é domingo, mas ontem eu estive na sede, na Santa Ceia dos Pastores. E a hora que o missionário R.R. Soares estava dando uma palavra, olha, aquilo despertou, aquilo abriu um entendimento no meu coração. E eu comecei a pensar naquilo que ele havia falado. E eu trouxe hoje uma mensagem que Deus colocou ao meu coração, a hora que eu estava ouvindo aquela mensagem. Alguns assistiram até ao vivo na nossa TV, na HIT, né? Ontem, quando o missionário pregou. Mas eu vou começar dando essa palavra que Deus colocou no meu coração, lá em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo 1, tem uma parte também que o pastor Jaime acabou dando também depois, que também ajudou muito. 2 Timóteo, capítulo 1, é o nosso ponto de partida. Segunda carta a Timóteo. Isso, vamos lá. Muito bem. 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. Olha o que diz aí, olha. Todo mundo achou? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse temor, irmãos, está falando de covardia. Tem tradução que diz covardia aí? Alguém está escrito covardia? Tem tradução que está escrito covardia. Irmãos, se existe um espírito de covardia, não foi Deus que nos deu. Não foi. Ele entrou. De alguma maneira, esse espírito de covardia, ele entrou. É a pessoa que tinha vontade, por exemplo, de casar e ser feliz. Aí olhou para um casamento de alguém que não deu certo, olhou para o casamento do outro que não deu certo, aí falou assim, eu estou com medo de casar. Aí já entrou o espírito da covardia. E às vezes a pessoa não casou até hoje, nem vai casar. Porque é um espírito de covardia que ela tem. Ao invés dela olhar para aquilo que deu certo, ela olhou para aquilo que deu errado. Isso é igual abrir uma empresa, abrir um negócio, procurar um emprego, prestar um concurso. Se você olhar para aquilo que deu errado, a covardia vai entrar dentro de você. Aí você começa a dar aquela desculpa, né? E dizer assim, mas eu estava pensando, mas o fulano tentou, não conseguiu, a coisa está difícil. Aí toda aquela ideia de conquista, todo aquele sinal de conquista que Deus lhe deu, que você tem certeza que Deus lhe deu, aquilo vai se apagando. E você vai se conformando em não ter aquilo que Deus falou para você que você teria. Daqui a pouco alguém convence você que aquilo foi uma tremenda bobeira, que você estava sonhando alto, que quem é você para poder chegar aonde você estava pensando que ia chegar. Aí entra o espírito da covardia, que Deus não nos deu. Aqui diz que Deus não nos deu o espírito de medo, o espírito de covardia. Não vamos dizer que esse medo, essa covardia não vai tentar entrar. Claro que vai. Dependendo do peso da responsabilidade, aquilo que você vai fazer. Eu me lembro uma vez, entrevistaram um jogador de futebol, aí perguntaram, né, como ele se sentia de ter batido um pênalti e ter perdido esse pênalti, né? Ele disse, olha, eu gostaria de ter acertado, mas também a hora que eu fui bater o pênalti, ninguém queria bater. Quer dizer, é aquele tal negócio, né? Acontece um jogo de 90 minutos, né? Vamos falar do futebol, que é um esporte mais popular. Poderíamos falar de outros esportes, né? Poderíamos falar de uma Olimpíada.
onde uma pessoa se prepara 4 anos para poder concorrer, às vezes, nem 5 minutos, né? Aqueles 100 metros rasos, por exemplo, quanto tempo dá? Se você for pegar um copo com água, você vai voltar, já foi os 100 metros rasos, né? Mas o cara se prepara 4 anos lá. Mas vamos falar do futebol, que é o esporte mais popular. Aí teve 90 minutos, aí vai para uma prorrogação de 30 minutos. Aquilo fica uma tensão, dependendo o número da torcida gritando, e aquela coisa toda. Aí acabou o jogo, foi para 30 minutos de prorrogação, 15 por 15, né? Aí acabou, vai para os pênaltis. Pode perceber, tem uns jogadores que já começam a virar de costas, e aí para lá, ó, né? O que eles estão querendo dizer? Não me chama para bater. Não me chama para bater esse pênalti, não. Por quê? Porque se eu errar, eu vou ficar famoso. Mas ele se esquece que se ele acertar, também vai. Quer dizer, tem gente que pelo medo de errar, não está indo para frente. O que vai acontecer? Esse espírito de covardia começa a entrar. Aí o treinador, o que ele faz? Ele pega a lista de quem vai bater. Não está pronta essa lista. Por que essa lista não fica pronta? Porque é só no final que o treinador vai decidir. Mas como é que ele decide? Olhando para o semblante de cada jogador. Um lá está caído no chão, chorando ali, com medo. Como é que ele vai chamar um cara desse? A perna vai tremer na hora, né? Quer dizer, então, na realidade, quando ele olha para o semblante de um, ele olha para o semblante de outro. Quer dizer, ele vai olhar, não que aquele lá vai converter o pênalti, vai fazer o gol, mas ele está preparado a acertar ou errar. E acabou. Ele está preparado, ele sabe que ele pode errar, mas ele está preparado. Quer dizer, aí ele vai e enfrenta. Pessoal, tem gente perdendo muito porque não tem enfrentado. Não tem. Tem medo. A pessoa tem medo, às vezes, de errar, medo de dar satisfações aos outros, medo é uma coisa que entra na pessoa, mas ele está dizendo aqui, Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu. Quer dizer, se Deus não me deu um espírito de covardia, eu preciso compreender aquilo que Deus quer de mim. O que Ele quer de mim? Ele está me dirigindo, então eu vou em frente. Mas vai ter momentos difíceis. Irmão, se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo conseguiria, né? Por exemplo, para não ser nada na vida. Se tem alguém que decidiu não ser nada na vida, é só sair, achar uma sarjeta aí, sentar na sarjeta, né? Esperar a roupa ficar velha, esperar ficar sujo e ficar esperando um realzinho de um, falando que é mendigo, é miserável, que não tem nada na vida. Quer dizer, decidir ser nada na vida não é difícil, né? É só aceitar o fracasso e acabou. Mas terminou isso, terminou aquilo, a pessoa aceita o fracasso. Aí acabou, ela aceitou o fracasso. Quer dizer, agora, quando você decide algo, esse algo vai ter um preço. É um preço que, pastor, esse preço é alto, é pequeno, eu não sei onde você quer chegar. Eu não sei, né? Dependendo aonde você quer chegar, a covardia e o medo vai tentar tomar conta de você. Eu falei para você da mensagem do missionário, agora você vai entender lá em 1 Samuel. Agora entra na mensagem que o missionário deu ontem. Para nós aqui foi ontem, né? Para quem está assistindo, para quem está ao vivo agora também foi ontem, né? Tem gente ao vivo agora conosco, aí no Face e tudo mais, né? Depois nós vamos para o IGD, vamos para o canal das igrejas, e assim Deus vai operando. Primeiro livro de Samuel, você vai entender que quando nós não ousamos, não é só a gente que perde, tem mais gente que vai perder, né? Há muitos anos atrás, Deus colocou no coração de um homem estudar para fazer o quê? Uma vacina, né? E ele batalhou para poder fazer aquela vacina.
Agora, ele poderia levantar de manhã um dia e dizer assim, não está dando certo, não tem como, as pessoas estão me criticando, as pessoas estão zombando de mim, estão dizendo que a minha vacina não vai dar certo, que a minha vacina não está com nada. Quer saber de uma coisa? Não faço mais nada. Tem gente que fez isso dentro da igreja. Não faço mais. Acabou. Não estou afim, eu conheço. Eu sei o que vai dar isso. E não sei o quê. Não vou fazer também. Acabou. Vou sentar aqui, sentado aqui. Eu não atrapalho ninguém e ninguém me atrapalha. Se ele tivesse feito isso com a vacina, olha o número de pessoas que iam ficar sem a cura. Ele não ia prejudicar só ele, isso que eu quero que você entenda. O fato de você não ousar, não fazer o que Deus está mandando você fazer, não vai prejudicar só você. Esse plano que Deus tem vai ajudar mais pessoas, vai fazer com que mais pessoas mudem de vida, sejam transformadas, sejam mudadas. Você já pensou? Você conseguir que o Evangelho entre na vida de uma pessoa e aquele pai de família que chegava em casa, batia na mulher, o filho vendo o pai bater na mãe, você sabe que o desejo do filho que vê o pai bater na mãe, sabe qual que é o desejo do filho que vê o pai bater na mãe? Você sabe qual que é o desejo? Pastor, ele deseja ser engenheiro, ele deseja ser médico, deseja ser advogado, deseja ser jogador de futebol, ele deseja ser... Não. O desejo do filho que vê o pai batendo na mãe é crescer. A única coisa que ele quer na vida é crescer. Para quê? Para falar, você não vai bater mais na minha mãe não, rapaz. Esse é o desejo, né? Você vê, pastor, mas qual que é o problema? O problema é que é um garoto que perde o seu desejo de estudar, de ser alguém na vida, ele só quer crescer, só isso que ele quer, para poder bater no pai, para poder ver. Aí você entra com o Evangelho, aquele pai se arrepende, olha para sua esposa, pede perdão e para. Aquele filho não vai ter mais o desejo de crescer para bater no pai. Agora ele vai ter o desejo de crescer para estudar. Agora ele vai ter o desejo de crescer para ser alguém na vida. Você vê o que a falta de ousadia tem causado em muitas pessoas. Por quê? Porque se aquele homem não tivesse continuado a vacina, as pessoas não seriam curadas, né? Thomas Edison, as milhares de tentativas de Thomas Edison de fazer a lâmpada, né? As pessoas riam de Thomas Edison. Você vai fazer lâmpada? O que você quer fazer? Vai isso, aquilo. Hoje, a gente chega, aperta lá o botãozinho lá, acende, né? Mas foram milhares de vezes que ele tentou. Quer dizer, então você vai perceber que quando Deus lhe dá algo, uma conquista, você tem que abraçá-lo e querer isso. Ainda que você esteja, pastor, mas não é a situação que eu quero, não, mas você quer chegar. Você vai ver em 1 Samuel 1, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, a Ana, entendo o que eu vou dizer para você, ela não entrou no clima, né? Mas que clima que era? Lê o versículo anterior aí de novo, eu vou ler junto com você, ó. Olha o que diz aí, ó. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Irmãos, cuidado com essa cadeira. Cuidado com essa cadeira que já pegou até o formato do teu corpo. É ali que você tem entregado a sua preguiça,
É ali que você tem assinado seu fracasso. É ali que você não tem desejado ser nada na vida. É naquele pedacinho ali, naquela cadeira, aonde você se senta e você fala assim: até se o mundo acabasse agora era um favor para mim. Que delícia, né? Tem uns que o sofá já tem até o formato dele, já está o formato, já está lá no sofá já, né? De tanto que ele senta lá, de tanto que ela senta ali, e ali a pessoa fica, né? Ali ela acha que já fez tudo o que tinha que fazer na vida, que já não precisa fazer mais nada, que já está tudo certo, né? E ali ficou. Não, eu já fiz muito, eu já batalhei demais, agora eu deixo os outros fazer. Agora, a Ana poderia ter pegado aquele clima de sentar na cadeira. Tem um homem que escreveu um livro chamado De Volta para a Corrida. Ele tinha pregado, pregador famoso. Aí um dia ele se deu o direito, ficou muito bem sucedido. Ele disse: olha, ele tinha um aviãozinho para poder viajar, ele comprou uma poltrona, a mais confortável que podia existir, uma baita de uma televisão enorme, e falou: agora eu já fiz o que eu tinha que fazer na minha vida, agora acabou. A voz dele já não funcionava mais como antes. Ele falou: não, com essa voz que eu estou aqui ainda, eu não prego mais, já preguei demais, a minha parte eu já fiz. Aí ele, sentado naquela poltrona, Deus colocou no coração dele para ele orar. Ele falou: mas eu vou orar? Já fiz tanta coisa, né? Você vê, não é o que Deus diz, né? Deus diz quando Josué estava lá, Deus não elogiou Josué, não bateu nas costas de Josué. Ele falou: ainda há muita terra ainda para conquistar. Ainda tem muito ainda para conquistar. Aí ele levantou numa madrugada, foi orar. A hora que ele chegou lá para poder orar, ele não sentia nada. Ele falou assim: o que eu vou ficar fazendo aqui? Orar, eu não sinto nada. Foi dormir. Na outra madrugada levantou de novo, um frio, e ele ali orando, falou: orei um pouquinho, vou voltar a dormir. Não adianta, isso aí não sei, é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa. Aí ele começou a orar. Conforme foram passando os dias, ele começou a ter a presença de Deus novamente. E Deus falou ao coração dele: você vai voltar a pregar. Você vai voltar a fazer para Deus o que eu mandei você fazer. E ele achou que já ia se aposentar, né? Tem gente achando que já vai se aposentar, né? Não, mas já está bom e tudo mais. Aí ele falou: meu Deus, e a minha voz? Numa madrugada daquela, Deus curou a voz dele. E ele voltou a pregar. Tirou tudo. Aquela poltrona onde ele sentava, aquela televisão, ele acabou com aquilo lá. Porque aquilo fizera com que ele estacionasse na vida. Já pensou a Ana ali, acabaram de comer? Irmão, vamos ser sinceros, hein? Depois de comer dá uma preguiça. Dá ou não dá? A preguiça, né? Vou deitar, Você vê, o sacerdote lá, o Eli, acabaram de comer, senta aí. Mas só que a Ana tinha dentro dela um desejo, que ela sabia que Deus tinha colocado. Era um desejo de conquista, era um desejo de algo mais, mas não estava no clima. Às vezes você tem esse desejo, mas as pessoas da sua casa não estão nesse clima. Eles estão felizes somente em comer um prato de macarrão, somente em assistir um programa aí de televisão, né? Quanto mais vai assistindo aquilo, dependendo do programa, mais tapado vai ficando e tudo mais. Quer dizer, é a família que está lá, é o desejo. Se você não sair desse clima, você vai estacionar também. Você vai achar que não tem mais jeito para você, que isso daí é uma coisa para quem está mais adiante, para quem tem mais chance na vida. A Ana viu ele ali sentado naquela cadeira,
E essa cadeira tem história, porque foi dessa cadeira que ele caiu e quebrou o pescoço depois. Isso aí é uma história para outro dia, né? Não sei se era a mesma cadeira, mas que foi de uma cadeira que ele caiu ali e quebrou o pescoço. Infelizmente, perdeu um sacerdote dessa maneira, né? Quer dizer, ela olhou e ela ficando indignada, né? Olha o versículo seguinte, 11. Versículo 10, ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. O que ela queria? Ela não queria algo para ela, ela queria algo para o Senhor, mas era um desejo que existia dentro dela, ela queria aquilo. Tem gente que Deus coloca um propósito no coração da pessoa, e olha o que aconteceu no versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. O Eli estava lá, né? Acabou de comer, sentado na cadeira, aquela preguiça gostosa, né? Aí ele viu a Ana em oração, mas ele já estava naquele stand-by, né? Aquela preguiça, né? Quando alguém está levantando de manhã, você fala: você vai aonde, meu filho? Hoje é segunda-feira, hoje é dia de dormir, né? Aonde você vai? Nós vamos viajar, vamos para Israel. Que Israel o quê? Vai dormir. A Israel estava longe, lá daquele avião cair, Deus me livre, né? Né? Está dormindo, né? Aí olhou para Ana no espírito, falou assim: você está bêbada? Né? As pessoas que estão sentados, acomodados, eles te olham assim: o que você vai fazer? Estudar para quê? O que serve um quadro na parede? O que vai adiantar? O filho do fulano tem o primo dele tem um menino lá que mora lá do lado, estudou, não adiantou nada. Agora, sabe que ele está trabalhando? Está trabalhando numa lojinha aí, tadinho. Trabalhou, estudou, não adiantou nada. Aquelas pessoas que estão na cadeira são aqueles que não querem bater o pênalti, tem medo. Não, vamos falar, dá de eu fazer isso aqui ser um fracasso, não, isso aí eu não vou colocar na minha conta, não. É melhor não fazer. Você vê que a Ana, ela tinha um desejo, depois eu vou falar para você desse desejo, por que era um plano de Deus. Tem desejo que é plano de Deus. Aí quando ele falou que ela estava embriagada, né? Ele usou a palavra embriagada, foi até educado, né? Que ele podia falar: você está bêbada, né? Mas falou embriagada, né? Aí, olha o versículo seguinte, o versículo 14. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ele achou que a Ana estava bêbada, né? Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Tem gente: pastor, eu gostaria muito de ir para Israel, mas eu não tenho condições, né? Eu entendo, vai vir situações melhores, a pessoa vai poder ir. Agora, tem gente que tem condições, pessoal, mas não está conseguindo levantar da cadeira, pessoal. Não consegue. Não consegue, é o cafofo, é a casa, é o lar. Aquele meu cantinho, hein? Aquele meu cantinho, se eu pudesse levar minha Netflix, eu ia. Você está preso, irmão. Você está presa, irmão. Se eu puder ver o meu time jogar onde eu vou, aí eu vou. Você está preso, irmão.
Você está preso. Quer dizer, na realidade, tem um demônio fazendo a pessoa confundir o espírito com a idade. A idade, uma pessoa pode ter 100 anos, mas ela tem um espírito jovem. Tem gente que tem 30, 20, parece que está morto, irmão. Parece que está morto. A pessoa está morta. Quer dizer, ela já se conformou com as coisas, quer dizer, não há nada de vida na pessoa. Por quê? Porque ela se acomodou. A Ana, quando ela estava lá e ele falou com ela, olha o versículo 15, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Você sabe se você tem derramado a sua alma perante ao Senhor. Você sabe. Estar na igreja é uma coisa, pegar o copinho de Santa Ceia, o pãozinho, também é uma coisa. Agora, derramar a tua alma que é outra coisa, pessoal. Derramar a tua alma é Mateus 6,6, como o pastor Jaime prega. É você entrar no teu aposento, você fechar a porta e ali você falar com Deus. Ali você falar. Você vê, o Eli confundiu uma pessoa embriagada como alguém que nem sequer tinha bebido. Ela nem sequer tinha bebido. Ela falou, nem sequer eu bebi. E ele estava confundindo. Tem gente que é assim, irmão. A pessoa está lá sentada, acomodada. Essas pessoas acomodadas, elas querem acomodar as outras. Quem é que acomoda os novos obreiros? Os obreiros antigos que acomodam os novos obreiros. Porque um obreiro, quando ele chega novo, ele quer fazer, ele quer sair, ele quer evangelizar, aí ele começa a olhar para os obreiros mais antigos, ele começa a olhar para os pastores mais antigos, ele começa a olhar, ele vai diminuindo o ritmo dele. Daqui a pouco até um obreiro fala, nossa, esse cara quer evangelizar o dia todo, está bêbado. Pelo amor de Deus, que é isso? Quer ir para lá, quer ir para cá? Quer salvar não sei quem, quer, aí devagarinho, aquele que estava todo empolgado, ele vai entrando para o grupo da poltrona também, né? Você lembra que o Didi falava, vou dar poltrona, né? Saber se você não entrou no time do da poltrona, meu irmão, né? Ô pastor, mas tudo que eu faço me dá uma fadiga, né? É porque você não tem derramado a tua alma ao Senhor, você não tem derramado a tua alma. Ela falou para o sacerdote, eu tenho derramado a minha alma ao meu Deus, ao meu Senhor. Você lembra os grandes planos que Deus deu na tua vida, porque você derramou a tua alma perante Ele? Você lembra disso? Ô pastor, eu lembro. Me coloquei diante dEle, eu orava e tudo mais, né? Ah, que dificuldade. Ah, nós vamos ter uma pregação aqui, irmão, quarta-feira à noite. O pastor que vem trazer uma revelação. Mas colocaram cola naquela cama, lá naquela poltrona. Quem vai tirar você de lá, irmão? Quem? Parece até que as suas pernas acostumaram. Você trabalha e as suas pernas acostumaram a levar você para casa, para você poder tomar o seu banho, deitar ali e dormir. Se acostumou. Se acostumou. Foi o tempo que, se falasse para você passar uma madrugada na igreja, você passaria. Agora, um culto é difícil de trazer. Tem gente que já pensa já, né? Ah, eu vou lá, hoje não dá. Mas por que não dá, irmão? Ah, porque não dá, irmão? Mas o pastor vai trazer uma palavra, irmão. Está se consagrando. Mas não dá, irmão. Mas por que não dá, irmão? Aí depois tem um casamento do primo lá, dia de semana, vai. A carne quer comer coxinha, irmão. A carne quer suco, a carne quer bolo, a carne quer festa, né? Mas o espírito está sendo dominado pela carne, né? Isso, né? Obreiro, né? Quarta-feira, irmão, vai ter uma pregação. Obreiro. Mas não vou dar palavra. Obreiro que passava a noite na igreja, irmão, saía evangelizando,
passar uma madrugada chorando para o crescimento da igreja. Agora está lá, encontrou uma poltrona, encontrou um cafofo, né? Passar uma madrugada num frio de joelho. Ô pastor, se eu for contar minha história de oração para você, pastor, olha, é por isso que a obra está do jeito que está. Quer dizer, foi o preço que foi pago, gente morrendo, gente sangrando, gente fazendo, mas aí o que vai acontecendo? A Ana, ela entendeu o que Deus queria dela. Somente quando uma pessoa derrama a alma dela para o Senhor que ela entende. Somente quando ela fala realmente com Deus, quando ela conversa com Deus. E quando ela disse isso, ela falou, olha o versículo 16, não tenha, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aí ele entendeu, aí ele compreendeu. Olha o versículo 18, e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ela conseguiu a bênção dela ou não conseguiu? Fazendo mais ou fazendo menos? Fazendo mais. Tem gente que está querendo conseguir, pessoal, fazendo menos. Fazendo menos. Pessoa que precisa salvar a família, existe um dia para a família, a pessoa não vem. Ela precisa salvar a família, ela tinha que estar aqui. 3 cultos numa quarta-feira, ela precisa salvar a família, mas ela está fazendo cada vez menos. Pessoas que precisam de uma oração sacerdotal para causas impossíveis, mas não vêm, fazendo cada vez menos. Pessoas que precisariam estar num domingo, adorando a Deus, buscando a Deus, mas não, uma hora é churrasco na casa de um, outra hora é almoço na casa do outro, uma hora é a visita que chega em casa, que não pode sair e tudo mais. Quer dizer, na realidade são pessoas que estão acomodadas, elas estão acomodadas. Quer dizer, você vê quando a Ana, ela teve aquele desejo, quem sabe quando nasceu o filho da Ana, como é que chamou o filho da Ana, pessoal? Samuel. Irmãos, quando você lê a história do Senhor, você vai ver a importância do Samuel. A importância. O que significou Samuel na palavra de Deus? Para você ter uma ideia, quando o Samuel nasceu, você quer ver, ó? Lá em Mateus, só para você poder entender um pouquinho, Mateus 1. Vai para Mateus 1. Mateus capítulo 1. Nos acomodarmos causa um grande prejuízo para a obra de Deus, pessoal. Pode ter certeza. A nossa acomodação causa um prejuízo para o reino. A nossa acomodação. Nossa, falar, não, mas é assim mesmo, né? Isso causa um prejuízo. E o que vai ocorrer nesse prejuízo? Não sei. O dia que a gente for julgado, que nós vamos saber. Só o dia que a gente chegar diante de Deus, que nós vamos saber se o prejuízo que causamos foi o suficiente para perder a nossa salvação ou não. Nós não temos como saber isso. Só o dia que a gente chegar lá, né? A nossa acomodação, a nossa omissão, Nós estamos vendo pessoas do nosso lado cometerem as piores atrocidades e nós estamos acomodados. A nossa omissão vai ter um preço. Achando que o mundo é do jeito que é e nós não estamos fazendo nada para poder mudar isso. Nos fechamos aqui dentro, fazemos o nosso culto e a hora que saímos, cada um de nós vai para a nossa casa e tudo mais. Parece que nós não temos nada a ver com as almas lá fora.
com o que está acontecendo lá fora, isso não é um problema nosso, isso daí a gente tem, se a pessoa quiser, ela que vem para a igreja, eu já convidei, eu já dei o folheto para a pessoa, eu já passei, a pessoa que sabe, eu dei um jornal lá para ela que lê, ela que venha para a igreja e tudo mais, né? Aliás, né? O nosso WhatsApp, ele tem que estar desocupado. Para quê? Para as nossas bobeiras, né? O nosso WhatsApp, ele tem que estar desocupado para as nossas bobeiras, para as nossas brincadeiras, né? Nós temos as nossas brincadeiras, nós não podemos deixar o nosso WhatsApp ocupado para atender uma pessoa que está perturbada, nós não podemos manchar o nosso Face, tão lindo, de fotos lindas e maravilhosas, para poder dar atendimento para uma pessoa que colocou lá uma carinha triste, dizendo assim, inconformado, pensando em morrer. Isso aí, você já sai fora na hora. Quando você vê aquela carinha lá, a pessoa coloca lá, status lá, pensando em morrer. Aí você fala, engraçado, né? A pessoa pensando em morrer e eu querendo viver. Eu estou fora dessa, Deus que me livre, arrumar rolo, arrumar confusão para o meu lado. E eu já conversei com aquela pessoa aquele dia, e essa história aí, eu quero ver essa omissão, o preço que vai ter. Vai ter um preço. Vai ter um preço, pode ter certeza. Olha o que diz aí, ó. Olha Mateus 1, versículo 18, só para você poder entender. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, olha aí, ó, não temas receber a Maria, uma mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quer dizer, por que ele chamou José filho de Davi? Porque é a geração de Davi. É a geração de Davi. Quer dizer, você vê, o Davi, ele precisaria ser projetado. Quem projetaria o Davi? Um profeta. Teria que ser um profeta escolhido por Deus. Só que esse profeta ainda não tinha nascido. Deus escolheu a Ana para nascer esse profeta. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem coisa que Deus escolheu você para nascer. Não adianta tocar para o lado, falar para os outros fazer. Dizer para os outros, não, vê aí, irmão, eu não gosto. Sabe, eu não estou. Tem coisa que é você. Tem coisa que é contigo, que Deus está falando. É contigo. Você sabe que é contigo. Aí, por que geração de Davi? Porque se você pegar a geração de Davi, chega no José, que foi o pai aqui na terra de Jesus. Quer dizer, então, na realidade, quando alguém chama Jesus de filho de Davi, é porque veio dessa geração do Davi que chegou no José. Eu vou concluir lá em Romanos 1. Romanos 1. E vou falar para você fazer uma coisa hoje. Preciso de mais alguns minutos só. Que nós temos que fazer, né? Romanos capítulo 1. Logo no versículo 1 diz aí, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Está aqui, ó. Ele nasceu da descendência de Davi. Quer dizer, Jesus nasceu da descendência de Davi. Quer dizer, porque houve o contato, né? Quer dizer, o José foi o pai na terra de Jesus, né? E ele nasceu. Por isso que diz que Jesus é da geração de Davi. Mas quem foi que ungiu Davi? Foi o Samuel. Ah, pastor, que facilidade, né? Para o Samuel nascer. Você viu que não foi facilidade, não teve facilidade. Não teve.
A Ana teve que entender o plano de Deus. Tem gente que ainda não compreendeu que há prejuízos quando nós não entendemos o plano de Deus. Mas isso aconteceu, pode ter acontecido algo. Por isso que eu falei que eu ia falar só mais uma coisa para você e a gente ia orar. Pastor, eu estou me sentindo mesmo acomodado. Eu fico vendo o missionário falar que o último dia do mês vai fazer jejum. Nós estamos no mês de agosto, aqui para nós é agosto. O pastor não fez nenhum. Nenhum. Tem vezes que eu leio um pouco a Bíblia, livro. Esse ano, pastor, estou invicto esse ano, não li nenhum. Nenhum livro eu li. Né? Essa acomodação, você não percebe, traz prejuízo. Prejuízo para o reino de Deus. Quer dizer, por quê? Você vai entender. Olha o 2 Reis, capítulo 4, 4:38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar as ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela uma capa cheia de coloquintidas, né? Coloquintidas, né? Não, a minha não está escrito cíntidas, não. Quíntidas, a minha está escrito. Né? E veio e a cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Irmãos, a fome fez com que eles pegassem umas ervas lá e colocassem na panela. Me perdoe dizer, pessoal, tem gente que está comendo a morte da panela. Algum dia você comeu a morte da panela, irmão. Você está morrendo. Você está morrendo. Você percebeu que você está fazendo cada vez menos para Deus, para a obra de Deus. Havia morte naquela panela. Eu fiquei vendo um pregador, ele xingava todo mundo, ele falava, xingou os pastores, xingou dízimo, xingou oferta, xingou todo mundo e falou que aquele que é o verdadeiro evangelho. Ele colocou a morte na sua panela, irmão, e você comeu. Você comeu a morte da panela. Você percebeu que depois disso você não quer mais evangelizar? Você não quer mais dar dízimo, não quer mais dar oferta, não quer mais ir para a igreja 3, 4 cultos por semana. Você comeu a morte. Comeu a morte. Pastor, conversei com uma pessoa, ela abriu os meus olhos, pastor. Abriu nada, irmão. Ela colocou umas ervas ali dentro e você comeu. O profeta foi avisado: não come, tem morte nessa panela. Tem morte. Aí o que aconteceu? Olha o versículo 41. Porém ele disse: trazei, pois, a farinha. Deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mais mal nenhum na panela. Eu estou desejando você hoje, essa farinha de Deus na sua vida, para tirar a morte da sua panela, em nome de Jesus. Para tirar. Você comeu, pastor, eu estou assistindo umas pregações. O que você está fazendo com essas pregações? Você está vindo mais na igreja depois dessas pregações? Está evangelizando mais? Não, pastor, eu tenho pensado em tanta coisa. Porque será que é isso? Será que é aquilo? É a morte na panela. É a morte. Pastor, me reuni com um grupinho aí. Nós sentamos para comer. E ali nós falamos do pastor. Ali nós falamos da mulher do pastor. Ali nós falamos que a igreja está tudo errado. Ali nós falamos que está tudo parado. Que ali está tudo isso. Que ali está tudo aquilo. Colocaram uma morte naquela panela e todo mundo foi comendo. Não teve um homem de Deus lá, uma mulher, para falar: tem morte nessa panela. Tem morte nessa panela. Tem morte nessa panela, está amarrado. Em nome de Jesus eu não quero. Eu não quero.
Porque aquela morte na panela, pessoal, podia ter acabado com a vida de todo mundo. A Ana lutou, tinha um plano de Deus para ela. Mas não tem uma pessoa aqui que Deus não tem um plano. Não existe. Só que você tem que aceitar esse plano. E se você tem se acomodado, pastor, não sei nem o que eu vou fazer com aquele cantinho lá, que chega até a ser uma idolatria aquele cantinho para mim. Mas é ali que você tem se acomodado, meu irmão. É lá. É lá que você tem ficado. É lá que você não tem aceitado mais fazer os seus jejuns. É lá que você não tem aceitado mais fazer as suas consagrações. As madrugadas já não existem mais para você. No momento que você hoje orar, a morte foi colocada na panela, mas houve um aviso. Olha o aviso, ó. Olha o aviso. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Quer dizer, a morte aí. Tem marido pensando até se divorciar, irmão. Mulher pensando em se divorciar. Colocar a morte na tua panela, irmão. Colocar a morte na tua panela, você não percebeu. Você não percebeu. Demônio. Demônio. Fazendo a pessoa voltar para o vício. Não, porque eu vou beber um pouquinho, acho que se eu tomar um pouquinho, não me embriagar. Colocaram morte na tua panela. Isso aí vai dar morte lá na frente. É a morte na panela, sai disso daí, irmão. Deus tem um plano, a Ana aceitou. Deus Samuel, do Samuel, ele ungiu Davi. Do Davi, a raiz de Davi, nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador. Através de você, muita gente vai conhecer o Salvador, em nome de Jesus, através dessa igreja, em nome de Jesus. Não participe da morte na panela, saia fora. Hoje, tem gente se promovendo, ganhando curtidas no Facebook, ganhando promoção, milhares e milhares disso, ganhando dinheiro do YouTube, só para falar mal das igrejas. Só para isso que eles estão prestando. Só para falar mal. Eles unem ali, eles têm umas 40, 70, 100 pessoas na igreja deles, e ali eles ficam falando mal de tudo quanto é igreja. De tudo quanto é. Quanto maior for a igreja, mais eles falam mal ainda. Não deixe ninguém colocar morte na sua panela, não. Se você tem dúvida de alguma coisa, não seja preguiçoso. Pegue a sua Bíblia e leia. Se você tivesse lido a sua Bíblia como eu li, muita gente aqui lê, está lendo, você ia ver que Jesus falou do dízimo em Mateus, em Hebreus, o escritor de Hebreus falou do dízimo. Se você tivesse lido a Bíblia, você ia fazer isso. Agora, quem quer roubar Deus, não quer ler Bíblia não, irmão. Quem quer roubar Deus, quer comer a morte da panela e seguir em frente, pode ter certeza. Mas não é o que Deus tem para nós, não. Deus tem uma vitória para a gente. Amém?